Olá, meus amigos, minhas amigas. Me diga uma coisa. Vocês já viram aquele carrinho da Google andando aí pela sua cidade? Sim, aquele carrinho que tem uma câmera acoplada que filma em 360 graus, ou mesmo um triciclo, né? Tem algumas cidades que está lá um triciclo também com uma câmera acoplada filmando as ruas, praças, enfim, das nossas cidades em 360 graus. Agora imagine, tá? Se você não viu, eu vou colocar a imagem aqui para vocês se lembrarem dele, mas se você não viu ou se viu, imagine que você está lá na sua casa, curtindo o seu feriadão de carnaval, feriadão prolongado, está curtindo aquele calorzinho gostoso e de repente está dentro da sua casa só de sutiã. A minha amiga, o meu amigo aí só sem camisa, às vezes um pouquinho acima do peso, como eu estou também de vez em quando, enfim, está lá curtindo a sua casa e de repente passa o bendito carro da Google e acaba por filmar o interior da sua residência. E por alguma razão, existem programas ali, obviamente, que são altamente especializados, mas por alguma razão, esse programa falha e ele não borra a sua característica, a sua identidade, a sua imagem e veicula esta imagem lá no site da Google, no Google Maps, no Google Street View. A pergunta que se faz é, isso é legal ou ilegal? Haveria alguma ofensa a algum tipo de direito do indivíduo? Espera aí que eu já vou te responder essa questão. Agora, mais outras duas situações. Imagine que esse mesmo carrinho passou por aí e filmou o seu filho na porta da escola. Esqueceu de borrar esta imagem. Haveria ali alguma violação a direitos de personalidade, direito à intimidade, direito à privacidade ou mesmo à imagem? E além disso, outras tantas situações. Mas imagine uma em que uma pessoa está lá lavando roupas, uma atividade normal, né? Mas é um homem daquela cidade mais interiorana, em que trabalha numa fábrica e de repente ele está lá lavando roupas e de repente passa o carrinho do Google View, enxeridinho, faz então a filmagem, lança essa imagem lá na internet e esse indivíduo está lá, então, sendo objeto aqui, segundo ele, de piadinhas dos seus amigos, porque eles falam, a mulher botou ele para lavar a roupa, olha só, que é a cidade um pouquinho mais machista. Enfim, essas são três situações muito corriqueiras e que demandam realmente uma investigação mais aprofundada na teoria do direito. Tá? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, se sentem ofendidas nos seus direitos de personalidade, nos seus direitos à imagem também, no seu direito à intimidade e ajuizam ações indenizatórias ou ações combinatórias, chamadas ações de obrigações de fazer ou não fazer. E a pergunta que eu quero que você responda após assistir esse vídeo é: isso é legal ou isso é ilegal? Quando eventualmente poderia o Google ou qualquer outro tipo de empresa privada captadora dessa imagem poderia estar ofendendo algum direito de você, cidadão, ofendendo algum direito do seu cliente, meu amigo advogado que sempre me assiste e me acompanha nestas redes sociais. Então, é isso que eu vou falar, tentando aqui ser o mais breve possível, indo direto ao ponto, vou trazer algumas informações bem relevantes e para que você, ao final, possa aqui saber qual é a resposta correta, se é que tem uma só resposta correta. Ok, senhores? Então, se você está curioso, continua comigo aqui que nós vamos ver esses aspectos, as polêmicas envolvendo o Google Street View e a veiculação de imagens por pessoas que foram captadas por esses equipamentos. Vem comigo que vou trabalhar com vocês alguns casos relacionados a esse assunto. Vamos lá? Muito bem, senhores. O que acontece? Vejam, o que eu gostaria de discutir com vocês aqui é se há alguma ilegalidade nessa veiculação de imagens na internet, basicamente no Google Street View, aqui no Google Maps, de pessoas que tiveram sua imagem captada durante a passagem daqueles carros ou triciclos, como eu disse, qualquer tipo de equipamento, caminhãozinho que passe ali pela frente da sua casa, sua residência, ou mesmo numa praça pública, ou na frente do seu local de trabalho, e capture essa imagem e coloque na internet sem fazer aquele efeito de borrão, né, em que as características dessa pessoa
não são aqui aí identificados, porque o borrão apaga. Pois bem, haveria aqui uma violação a algum direito do indivíduo que teve aquela imagem captada? Senhores, primeiramente aqui, vejam bem, eu estou aqui tratando desse assunto junto com um conjunto de aulas sobre privacidade, sobre violações ou direito à intimidade e à vida privada. E daí você, se você não assistiu, você não sabe o que você está perdendo, hein? Não é porque fui eu que gravei, mas eu tenho livros sobre o assunto e me esforcei muito para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então não deixe aqui, você vai ver ao final desse vídeo, vou deixar aqui uma playlist com a teoria sobre o direito à privacidade, o direito fundamental à intimidade e à vida privada, que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10º. Pois bem, lá você verá quais são os fundamentos para a proteção desta característica inerente ao ser humano, né? Um dos principais direitos da personalidade do ser humano, que é o direito à privacidade, mais propriamente o direito à intimidade e à vida privada. E aqui, então, alguns amigos já me questionam, quando me encontram, alunos, ex-alunos e também alguns advogados, quando querem um parecer e eventualmente fazer uma parceria numa ação indenizatória, eles me questionam: Doutor Leonardo, professor Leonardo, quando há uma captura da imagem pelo Google ou por qualquer empresa dessas que comercializam, ou na realidade transmitem essas imagens pela internet, não estaria havendo aqui uma violação à minha privacidade? Não deveria esta empresa aqui captar minha imagem, obter minha autorização, para só após isso, com a minha autorização, poder veicular essa imagem? Então aqui, senhores, nós temos que primeiramente, muito rapidamente, fazer uma distinção. Vejam, lá no artigo 20 do Código Civil, você verá no capítulo que trata dos direitos da personalidade, a necessidade de que eu obtenha a autorização, salvo algumas situações especiais, para veicular a imagem de terceiros. Veja aí na minha tela, vou colocar aqui para vocês, o artigo 20 fala o seguinte: salvo ser autorizadas ou, se necessária da administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas a seu requerimento sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, vírgula, e aqui é importante, ou se destinarem a fins comerciais. Então vejam só, o que diz aqui o artigo 20? Ele fala que, salvo para aquelas situações excepcionais, administração de justiça, manutenção da ordem pública, a utilização ou a exposição da imagem, ela pode aqui ser proibida pelo seu titular a seu requerimento, sem prejuízo da eventual indenização, se lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou ainda se destinar a fins comerciais. Então, o primeiro ponto nós temos que identificar no caso concreto, se você é advogado, você tem que identificar no caso concreto que tipo de violação pode ter ocorrida ali. Primeiro, uma primeira discussão houve só veiculação do meu direito de imagem ou da minha imagem? Estou num local público, na minha rua, estou numa praça pública, estou na frente de um prédio do Tribunal de Justiça aqui no estado do Paraná, onde atuo, estou na frente de um supermercado e houve ali, então, a captação da minha imagem junto com outras tantas pessoas naquele local e a veiculação da minha imagem na internet. Aqui, nós estamos só tratando do quê? Do direito à imagem, que é um dos atributos da personalidade do ser humano. Tá? Então a pessoa tem todo o direito a defender essa imagem e proibir que ela seja veiculada sem a sua autorização, salvo se o conteúdo for, obviamente, de interesse público ou para notícias de relevante conteúdo social. Muito bem, estamos tratando primeiro de direito de imagem. Agora, outra coisa é quando esta imagem é captada no interior de uma residência, no interior da minha casa, no interior do meu trabalho, no interior de um local em que, além de ter sido captada essa imagem sem a minha autorização, eu não estou me confundindo com o público e, além disso, essa exposição da imagem pode ser prejudicial à minha privacidade, a minha vida privada. Aí eu tenho, além de uma captura ilegal de imagem, eventualmente pode ser uma captura ilegal de imagem, e geralmente
Mas, além disso, eu tenho aqui a violação, sim, é um direito à privacidade. Eu não tenho como, o ordenamento não autorizará que alguém capte essa imagem com telefotográficas, com um drone, enfim, que ele venha dentro da minha casa e faça essa captação de forma ilegal. Então vocês viram lá, como digo, repito, vão lá, assistam esse conteúdo, vejam na minha teoria do direito fundamental à privacidade, à intimidade e à vida privada, nas 2 aulas que deixei, nos 3 conteúdos que deixei anteriormente gravados, só o aspecto doutrinário da questão, que lá o artigo 5º inciso 10º, ele está protegendo essa minha privacidade. Então, eu não posso chegar com um drone, com uma câmera fotográfica aqui, e ir lá dentro da casa do meu vizinho e ficar bisbilhotando. Não pode. Tanto é que eu falei lá de um exemplo, vão lá e assistam, falei de um exemplo de uma pessoa que tinha 1.800 arquivos de vizinhos do prédio dele, nos vizinhos do prédio dele, e ele pegava o drone e ia fotografando os seus vizinhos, geralmente as suas vizinhas, né, em posições íntimas. Também falei lá do caso polêmico do ator Cauã Raymond, onde ele estava nu fazendo yoga e de repente veio lá um fotógrafo, disse que com o drone e captou irregularmente as imagens dele. Pois bem, não é só a captura. Aqui, além da captura, eu violo a privacidade desse indivíduo. Então, quando você está lá dentro diante do caso, você pessoa física, ou você meu amigo advogado, né, vai juizar a ação, você tem que saber o que você está defendendo. Qual seria, em tese, a violação? A violação puramente ao direito à imagem da pessoa, ou além disso, na realidade, a captura ilegal da imagem com ofensa à intimidade e à vida privada. Que são direitos assegurados, direitos fundamentais assegurados no artigo 5º inciso 10º da Constituição. Muito bem, agora eu sei que eu posso separar estas 2 instâncias, estes 2 direitos. E por que eu falo que você tem que separar, meu amigo, minha amiga, você advogado principalmente que me assiste? Porque lá, quando você está trabalhando com a exposição indevida ou a captura indevida da imagem, você verá que haverá geralmente conflito entre 2 direitos fundamentais, que é o direito a uma informação pública, geralmente relacionada aqui quando a pessoa está participando de uma notícia jornalística, está participando de uma aula como a minha, eu estou lá gravando num parque, numa praça, enfim, e de repente estou gravando e a pessoa surge por ali sem que eu queira, né? E eu nem vi ela tá lá com a imagem num vídeo meu, mas era um conteúdo puramente didático. Então a primeira coisa veja, quando eu estou tendo um conflito entre estes 2 direitos de fundamental importância, que é o direito à informação ou à captação da imagem em locais públicos para fins legais, científicos, e do outro lado, a puro direito de personalidade, o direito à imagem daquela pessoa que estava inserida dentro de um contexto maior, vejam só, geralmente a ideia é de que nesse conflito de direitos fundamentais, o direito à imagem cederá à publicação para fins científicos, legais, acadêmicos e etc. Mas não cederá quando a imagem for captada e utilizada para fins comerciais. Por quê? Porque daí o indivíduo está tirando dinheiro daquela imagem. Ele pega a imagem do Cauã Raymond numa praça, lá, ou então numa praia de nudismo, e vai lá, pega essa imagem e publica no seu site, publica na sua revista, quando as revistas ainda eram, enfim, revistas físicas, né? Não eram revistas eletrônicas, ele publica lá para ganhar um dinheirinho. E ele fatura muitos cliques com isso. Então, para vedar esse tipo de compartilhamento indevido da imagem, utilizando-se, obviamente, da imagem do outro para obter lucro sem fim científico, sem fim informacional, sem conteúdo aqui acadêmico ou coisa do gênero, aí a jurisprudência vai ser mais aqui, a doutrina e a jurisprudência vão ser mais aqui resistentes a essa exposição, essa intromissão indevida e essa captura da imagem. Tanto é que vocês verão, quando vocês forem se aprofundar aí no tema, vocês lembrarão da súmula 403 do STJ, que vejam lá no minha tela o que ela diz. A súmula 403 do STJ vai falar que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem da pessoa com fins econômicos ou comerciais. E aqui está a diferença, está aqui o grande X da questão, por isso que eu quero que você diferencie a exposição simples da imagem daquela exposição da imagem ou captação, né? Não a captação da imagem com exposição da imagem, ou daquela captação da imagem
com aqui repercussões na privacidade pura da pessoa. Por quê? Porque se aqui eu estiver captando para fins comerciais, eu estiver retirando lucro dessa atividade, lucro daquela captura daquela imagem, você verá que o STJ reiteradamente vem decidindo que a mera publicação daquela imagem sem autorização gera dano, gera prejuízo, gera aqui um prejuízo ressarcível. Em alguns casos, na forma de indenização, na forma de violação à própria imagem, né? Imagine um grande ator aí, no caso Maitê Proença, que teve uma divulgação indevida de fotos dela nua, você teve que fazer uma estimativa de quanto houve de lucro naquela publicação não autorizada, tem direito aqui de personalidade violado com reflexos patrimoniais, ou eventualmente, no caso de nós, né, que não somos atores, não somos aqui pessoas notoriamente conhecidas, nós podemos resolver isso com uma indenização por danos morais. Mas o que interessa é, se o conteúdo tiver fim científico, tiver fim econômico ou comercial, deve obter autorização expressa do indivíduo. Caso contrário, é passível de reclamação de pagamento de indenização. É o que ocorre numa revista de grande publicidade, é o que ocorre, como disse, nessas revistas antigas, né? Playboy, que é uma revista antiga que tinha aqui fotos de mulheres nuas, enfim. Nestes casos, a mera veiculação da imagem sem autorização já gera o dano, e um dano ressarcível, seja na forma de um prejuízo com reflexo patrimonial, seja na forma do dano moral puro.